Olá! A sua empresa faz um baita investimento todos os dias para trazer novos consumidores para a empresa. E finalmente, quando eles chegam, é a equipe interna que vai atendê-los. O quanto a tua empresa já investiu para conversar primeiro com os colaboradores, com as equipes internas de trabalho, para daí então estarem bem treinadas para atender os consumidores. É sobre isso que a gente vai falar nesse treinamento. Sejam bem-vindos ao Endomarketing Off the Wall. Esse treinamento está dividido em 6 etapas, em 6 capítulos. Primeiro eu vou te dar conceitos gerais sobre comunicação interna, em que áreas exatamente a gente está afetando, sobre o que a gente está falando. No item 2, planejamento, eu vou contar para vocês como é que se planeja um raciocínio de comunicação interna perfeito. O item 3, comunicação interna, a gente vai discorrer sobre as atividades da comunicação com colaboradores de maneira tradicional. No item 4, endomarketing, a gente vai falar sobre uma evolução do conceito, um raciocínio mercadológico mesmo, mas voltado para as equipes internas. No item 5, papel do gestor, a gente vai tratar das lideranças da companhia dentro desta visão de comunicação interna. E finalmente no item 6, avaliando a comunicação, eu vou mostrar para vocês como é que a gente se certifica de que todo esse nosso esforço está valendo a pena, está fazendo sentido, como é que você avalia se o seu plano de comunicação interna está sendo bem executado. Vamos começar? Conceitos gerais. O primeiro conceito super importante para a gente tratar quando está pensando em comunicação interna é o mesmo de talvez qualquer atividade comunicacional que você venha a se deparar um dia na sua vida. A gente está falando primeiro de diálogos. Os diálogos são a essência da comunicação da raça humana. Nós, os humanos, aprendemos a nos relacionar entre nós justamente por um diálogo. Um diálogo significa um indivíduo da nossa espécie tentando transmitir algum tipo de mensagem para outro indivíduo similar da mesma espécie. Aí a gente estabelece um diálogo porque a gente utiliza alguns signos e alguns métodos de relacionamento que ambos conhecemos. Existem basicamente três grandes categorias de diálogos que a gente pode estabelecer entre nós, seres humanos. Um diálogo verbal, em que a gente utiliza palavras que também são signos aos quais estamos todos acostumados, as letras que formam as palavras que formam as frases que formam um texto. A gente pode ler um texto e alguém que o escreveu pode nos comunicar o seu ponto de vista e nos fazer entender o que ele quer dizer para a gente. Você pode ter também uma comunicação, um diálogo totalmente verbal, em que nós utilizamos justamente estes signos, essas palavras, mas utilizamos com sons. Sons como este que nós aprendemos a fazer com a nossa boca, com a nossa língua e com todo esse sistema que a gente desenvolveu ao longo dos milênios. E você pode também estabelecer um diálogo totalmente gestual, totalmente as mãos, a cabeça, todo o nosso corpo, muitas vezes o simples olhar, isso já comunica demais e é uma forma muito importante que nós, seres humanos, aprendemos para estabelecer diálogos entre nós. O grande barato é que talvez aquele que consiga dominar essas três técnicas de diálogo seja aquele indivíduo que melhor consegue passar as informações, passar o seu ponto de vista para outros indivíduos. Quando a gente vai para o ambiente profissional, para o ambiente corporativo, para dentro das empresas, é que a gente consegue verificar de forma muito clara como toda essa dinâmica de diálogo é importante para fazer o trabalho que tem que ser feito. E infelizmente nos últimos tempos, talvez em toda a história dessa ferramenta de comunicação tão importante, a gente só tenha visto companhias que estão utilizando mal as suas ferramentas de comunicação interna, fazendo péssimos diálogos com as suas equipes.
Como disse alguns anos atrás o doutor em comunicação e professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, o professor Paulo Nassar, muitas empresas se apropriam do tempo e do espaço particular dos empregados, criando verdadeiras extensões dos ambientes de trabalho. Uma invasão de privacidade que acontece por intermédio de sua comunicação, dos sistemas de informação eletrônicos online e dos discursos politicamente corretos. A nossa tarefa, por isso vocês estão aqui nesse treinamento, é mudar esse cenário, é fazer com que a relação comunicacional, com o diálogo da companhia com os seus colaboradores tome uma outra dimensão, alcance outros objetivos. Algumas premissas são muito importantes quando a gente olha a gestão deste processo todo dentro das empresas. Comunicação, efetivamente, é só a primeira delas. Quando a gente trata de comunicação, é importante a gente compreender o quanto a nossa fala exerce influência sobre os outros. E principalmente no papel de líderes empresariais, de líderes de equipe, ou daqueles que tomam conta da voz da companhia, essa preocupação é particularmente importante. É muito importante mesmo a gente ter consciência do quanto a nossa fala pode influenciar comportamentos, pode influenciar decisões, pode influenciar a performance das equipes de trabalho dentro das empresas. Mas esse é só um dos 3 aspectos importantes que a gente vai tratar quando estiver falando de comunicação interna. Comunicação interna também diz muito a respeito dos próprios líderes. E aqui a gente pode falar, inclusive, de uma adaptação às necessidades das situações. O estilo de liderança de cada um precisa se adaptar. E eu diria que os grandes líderes são justamente aqueles que conseguem se adaptar às diversas necessidades e aos cenários diferentes. Trabalhar a comunicação corretamente nesta situação pode ser fundamental para sucesso ou insucesso da ação da liderança dentro da empresa. E finalmente, comunicação interna também tem muito a ver com a estrutura organizacional. É importante que a gente consiga fazer comunicação interna ser um fator de remodelamento das relações dentro da empresa. Que a gente consiga promover muito mais colaboração, muito mais trabalho em equipe, muito mais decisões compartilhadas, conhecimento compartilhado. Quanto mais a gente focar na comunicação top-down e menos na comunicação lateral, mais a gente vai estar se prendendo a velhas regras de gestão empresarial que não dizem muito mais respeito aos dias de hoje. Precisamos, dentro das nossas ferramentas de comunicação interna e de todo o esforço ao qual a gente está fazendo agora, promover muito mais colaboração, porque o planeta é mais colaborativo, precisa ser assim a partir de agora. Por isso, quando estivermos falando de comunicação interna numa visão mais moderna, mais eficiente, que prioriza melhor performance de trabalho, a gente vai estar falando de grandes mudanças, de uma mudança de paradigma, de visão, de gestão mesmo, conforme está aqui na tela. É muito importante a gente mudar o foco daquilo que a gente tem se habituado a verificar nas ações de comunicação interna. Ao invés de focar em estruturas e tarefas, dar mais foco no processo e no relacionamento das pessoas. Ao invés de priorizarmos ter poder e ter controle sobre esses processos, é melhor essa liderança promover compartilhamento de decisões, inclusive. Ao invés de sermos mais fragmentados, precisamos ter uma visão holística de todo o processo. Ao invés de buscarmos uma resposta certa, é bom a gente buscar várias respostas certas, porque geralmente os problemas não têm uma única solução. Ao invés de priorizarmos decisões de cima para baixo, é importante darmos mais um significado compartilhado e consenso nas decisões. Ao invés de promovermos a competição, promovermos a colaboração. Ao invés de promovermos o autodomínio, promovermos um domínio mais coletivo. E, finalmente, ao invés de termos um pensamento muito linear, promovermos um pensamento mais sistêmico dentro de toda essa visão comunicacional para dentro da empresa, para dentro das equipes de trabalho.
Logo, para fomentar o diálogo, é importante você ter sempre na mente algumas boas preocupações. A primeira delas é suspender julgamentos prévios. A gente não pode ter conceitos pré-concebidos quando estivermos falando com as equipes de trabalho.